Oi, pessoal. A gente vai falar nessa aula sobre a ausculta pulmonar. A gente vai falar como deve ser realizada uma ausculta pulmonar e quais são os sons normais e os principais sons anormais que a gente vai encontrar, tá certo? Pronto. Na ausculta pulmonar, a gente tem que saber orientações básicas para solicitar para o nosso paciente, tá certo? A gente vai pedir para ele realizar inspirações e expirações profundas com a boca entreaberta, sem realizar barulhos, claro, para não atrapalhar a nossa ausculta. E a gente sempre tem que comparar duas regiões na mesma altura do hemitórax, tá certo? A gente vai pegar, no mínimo, 4 pontos do ápice até a base dos pulmões. Com relação aos sons pulmonares normais, a gente vai ter o som traqueal, a respiração brônquica e os murmúrios vesiculares. O som traqueal fica aqui acima da traqueia, a respiração brônquica é um pouco mais forte, nos brônquios principais, e os murmúrios vesiculares são aqueles que vão estar em todo o meu pulmão. E quando a gente fala assim, murmúrios vesiculares uniformemente distribuídos, murmúrios vesiculares universal, esse é o normal, é o meu pulmão que está saudável. Ele pode estar ausente ou diminuído em determinadas patologias, mas o murmúrio vesicular ele é para estar universalmente distribuído. Ele é mais ou menos assim. Esse é um som de um pulmão normal, tá certo? Pronto. Aqui a gente vai avaliar os principais sons anormais, tá certo? Vamos começar pelos contínuos, que vão ser os roncos, sibilos, estridores. Os roncos e os sibilos, a patologia deles é semelhante, eles vão se originar lá nas vibrações das paredes brônquicas e do conteúdo gasoso quando houver estreitamento desses ductos. Aí vai depender da etiologia, pode ser por algum edema da própria parede, alguma secreção aderida à própria parede, algum espasmo, certo? E algumas patologias já estão associadas com esses achados, que vai ocorrer na asma brônquica, nas bronquites, nas bronquiectasias, nas obstruções localizadas. A diferença do ronco para o sibilo é que o ronco vai ser um som mais grave, de baixa frequência, e o sibilo ele é um som mais agudo, de alta frequência, semelhante a um apito de chaleira, como dizem, certo? Eles podem surgir e aparecer em um curto período de tempo, e eles são múltiplos e disseminados quando a patologia ela for para toda a árvore brônquica. Quando eu tiver um sibilo localizado, aí eu já vou desconfiar de uma coisa mais grave, né? Um corpo estranho ou alguma neoplasia. O barulho do sibilo que a gente vai escutar é semelhante a esse, que eu vou colocar aqui. Certo? Agora eu vou colocar o do ronco. Pode ver que realmente parece uma pessoa roncando, só que bem mais leve. Aqui, outro som contínuo, depois do ronco e do sibilo, vai ser o estridor, tá certo? Que ele é um som produzido pela semi-obstrução da laringe ou da traqueia, que pode ser provocado por diversas patologias, como a difteria, laringites agudas, câncer de laringe, até estenose de traqueia. Quando a respiração for calma, a intensidade vai ser pequena, só que quando eu forçar a inspiração, ela vai ter um aumento desse fluxo do ar, provocando a intensidade desse som, porque a passagem de ar lá vai estar obstruída. Então, eu vou ter um som mais forte. Aqui eu coloquei um link no YouTube que tem um videozinho que é bem característico de um estridor em um recém-nascido, tá certo? É bom que vocês deem uma olhada. Pronto.
Aqui eu vou falar dos sons pulmonares anormais descontínuos. Vou falar tanto dos estertores finos, que são as crepitações, quanto dos estertores grossos. As crepitações, elas são sons nítidos, semelhante ao friccionar dos cabelos, mas, sinceramente, eu acho mais parecida com o abril, quando a gente abre um velcro, certo? Esses sons vão ser gerados quando o ar vai entrar em contato com algum alvéolo pulmonar que contenha líquido. Eu posso observar tanto na pneumonia, quanto no edema, quanto numa DPLC exacerbada, e eles vão ocorrer no final da inspiração, tá certo? As crepitações são semelhantes a esse barulho que eu vou colocar agora. Já os estertores grossos, eles são menos agudos, porém eles duram mais que os finos, certo? Eles sofrem alterações com a tosse, podem ser ouvidos em todas as regiões do tórax e eles são audíveis tanto no início da inspiração quanto durante toda a inspiração, certo? Eles vão ter origem na abertura e no fechamento de vias aéreas, que vão conter secreção viscosa e espessa, bem como o afrouxamento da estrutura de suporte dessas paredes, sendo mais comuns nas bronquites crônicas e nas bronquiectasias. São sons semelhantes a esse que eu vou colocar agora. Notar um pouquinho a diferença, né? Os estertores grossos, eles duram mais do que os finos, tanto que eles podem ser audíveis desde o início da inspiração e durante toda a expiração, né? Isso, minha referência para essa aula foi o Porto, de Semiologia Médica, da 7ª edição. Obrigada.